Bom dia, amados irmãos. Estamos mais um dia, com a graça e pelas misericórdias do nosso Senhor, reunidos para cultuá-lo e para ser edificados pela sua palavra, pela sua graça e pelo seu amor. Eu os convido, em resposta à santa convocação para o culto de hoje, a lermos juntos o Salmo de número 1. Livro dos Salmos, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Juntos nós louvaremos ao Senhor com esse mesmo salmo. Quão bem-aventurado é o varão que nunca andem em a sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores. Convido o pastor Messias, que irá dirigir o culto de hoje. Bom dia, amados irmãos.
Convido a amada congregação para uma oração de invocação. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Oremos. Pai eterno e santo, Deus excelso e sublime, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda graça, Pai das luzes, Deus Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós queremos reverenciar e homenagear a Deus, prestando um culto, e desejamos que este culto seja um culto verdadeiro. Para isso, Deus, rogamos pelo Teu auxílio, que nos dirija e nos ensine, Deus, como cultuá-lo em espírito e em verdade. Reconhecemos que somos falhos e pecadores, e lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. E consagramos a Ti, Deus, neste momento, este culto. Que possamos, Deus, mesmo com nossa fraqueza e pequenez, prestarmos a Ti um culto que o Senhor receba, um culto que o agrade. Nos unimos, Deus, a todos aqueles que, de forma verdadeira e genuína, o adoram neste dia. E lhe oferecemos, Deus, e lhe prestamos este culto, e que tudo aqui seja para glorificar Teu santo nome. No nome do Teu santo e amado Filho, Jesus Cristo, é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amada congregação, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Convido os amados irmãos para a leitura da lei, livro do Êxodo, capítulo 20. Temos como prefácio os 2 primeiros versículos, onde Deus se apresenta como autor deste código moral perfeito e perpétuo. E ele então aqui, nesse prefácio, ele se apresenta. Verso 1 diz: então falou Deus todas essas palavras, e no verso 2 Deus se apresenta como autor deste código moral. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E após mostrar indubitavelmente esta segurança que o próprio Deus nos deu, esse código moral, ele então começa a ensinar o seu povo. Verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou,
Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Quando fazemos a leitura ou meditamos na santa lei de Deus, neste código moral perfeito, nós olhamos com sinceridade de coração para ele e vemos a nossa incapacidade de cumpri-lo 100% em todos os momentos. E olhamos para a santidade de Deus e vemos o quanto nós somos devedores a Deus. E o quanto existe ainda de miséria espiritual em nós. Que somos incapazes de garantirmos que vamos cumprir todos esses mandamentos. No entanto, nós olhamos para o favor de Deus, olhamos para a misericórdia de Deus e vemos Cristo, que se deu voluntariamente para nos justificar pela fé, porque a lei era incapaz de nos justificar, porque somos de fato pessoas falhas e pecadores. E olhamos e vemos a misericórdia de Deus, com que grande amor Deus nos amou, revelado em Cristo. E glorificamos a Deus por isso. E nós olhamos então a lei e vemos que sem o favor de Cristo, a lei era uma prisão. Mas pelo favor de Cristo, nós vemos que a lei, ela é um professor. E ela nos ensina então o que desagrada a Deus, o que fere a moral perfeita e santa de Deus, e o quanto temos dificuldade em cumprir essas leis. Por isso nós observamos as leis, para não perdermos o contato com o que é pecado de fato diante de Deus. E reconhecendo ao mesmo tempo a nossa incapacidade de cumprir essas leis, nós nos submetemos cada vez mais a Cristo e ao seu favor. E através dele, pedindo a ele que nos auxilie, nós temos que ter um coração voltado para fazer a coisa certa, ou seja, olhando para este espelho, procurarmos sempre, com todas as nossas forças, buscando em Deus o alimento necessário para que possamos resistir, para não quebrarmos alguns desses mandamentos. Mas lembrando sempre que somos justificados pelo favor de Cristo. Nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Apoiados nesta fé e tendo diante de Deus um coração sincero que esteja voltado com a intenção de cumprir de fato essas leis, mas sabendo que falhamos, confiando em Cristo, eu convido a amada congregação para uma oração de confissão. Se durante a leitura você percebeu que em algum momento você quebrou alguns desses mandamentos, e se você sentir o desejo sincero disto, você tem a oportunidade de confessar a Deus, se retratar e pedir perdão a Ele, para que, perdoado, você possa recomeçar a sua caminhada nesta peregrinação até a Jerusalém celestial. Vamos orar uma oração de confissão. Pai glorioso, eterno e santo, neste momento, Deus, que é destinado a Ti, a cultuá-lo, Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos, reconhecendo que somos de fato pecadores, Deus. Uma miséria espiritual que nos lançaria, Deus, cada vez mais longe do Senhor, da Sua luz, da Sua santidade, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Mas reconhecemos, Deus, olhando para isso tudo, nós podemos ver, ó Deus, Tua grande misericórdia, e com que grande amor o Senhor nos amou, enviando o Seu Filho Jesus Cristo, que pagasse naquela cruz do Calvário em sacrifício vivo, o preço dos nossos pecados. Nos arrependemos, Deus, por pecarmos,
Nós apelamos, Deus, pelas tuas muitas misericórdias, a fim de alcançarmos a bênção do teu perdão. E lhe pedimos, Deus, rogamos a ti, que nos auxilie para que essas palavras nunca saiam da nossa memória, para que lutemos com mais afinco contra o pecado, que tão tenazmente nos assedia em todos os momentos do dia. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor perdoe nossas falhas e transgressões. Coloque em nós um espírito inabalável e um coração puro. Renove em nós, para que possamos seguir adiante. E nos ajude, Deus, a sermos hoje melhores do que fomos ontem. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 412. Este hino não é habitual nós cantarmos, talvez exista alguma dificuldade. Hino 412. Canto que soando enche os ares de dulçor, são os salvos entoando hinos ao seu Redentor. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Em o Deus excelso amor-nos, tire-nos nós da perdição, com poder Ele salvou-nos da perpétua maldição. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Graça excelsa, Deus aceita os rebeldes com favor, com o Salvador rejeita o contrito pecador. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Vinde todos sem limite, é a sua compaixão. Eis o divino convite, abraçai a salvação. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história
Convido a amada congregação para observarmos o dia do Senhor 26. Obrigado. Semana passada, o último domingo, nós analisamos aqui a palavra e os sacramentos. E nós vimos que os sacramentos de fato são um símbolo, mas não um símbolo como nós vemos serem usados hoje em dia em alguns lugares. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais, começamos a analisar de fato os sacramentos. Iniciaremos pelo Santo Batismo. Pergunta 69. De que modo o Santo Batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? Do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior e com ele deu a promessa de que tão certo como a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Pergunta 70. Que significa ser lavado com o sangue e o espírito de Cristo? Resposta. Ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão de pecados, por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Ser lavado com o seu Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para sermos membros de Cristo, para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível. Pergunta 71. Onde Cristo prometeu que nos lavaria com o seu sangue e espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Resposta. Na instituição do batismo, onde ele afirma: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, 16. Essa promessa se repete onde a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e de purificação dos pecados. Bem, irmãos, existem dois elementos que nós podemos dizer no ato batismal. O primeiro elemento, ele é um elemento passivo, que é a água. A água, neste caso, ela vai representar apenas como um símbolo. Ela vai ser uma ilustração externa do que acontece dentro do indivíduo que é lavado e purificado por Cristo, pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. A água, ela é o elemento passivo. E o Espírito Santo de Deus, ele é o elemento ativo, aquele que regenera. Como a água purifica o corpo, removendo as impurezas do corpo, assim o Espírito Santo, ou seja, agindo através da palavra genuína de Cristo, ela nos purifica interiormente. E isto é possível através do sacrifício de Cristo na cruz, através do sangue de Cristo na cruz. João Batista, o precursor do ministério de Cristo, ele disse várias coisas muito importantes, mas duas que eu quero destacar neste momento. A primeira é que é um verdadeiro princípio para todo aquele que deseja abraçar a fé. Quem deseja abraçar a fé em Cristo, antes de qualquer outra coisa, deve meditar e analisar
se ele está disposto a fazer isto. Que eu diminua e que ele prevaleça. Esse é o primeiro princípio para aquele que deseja abraçar a fé em Cristo. Abraçar a fé em Cristo não pode ser algo relacionado a usar Cristo como uma ferramenta para adquirirmos benefícios materiais, ou de cura, ou de solução de problemas, ou de qualquer outra coisa. Não é este que deve ser o fator motivador daquele que deseja abraçar a fé em Cristo. Então, o primeiro princípio daquele que deseja abraçar a fé em Cristo é analisar a si mesmo e dizer: eu estou disposto a isto? Que eu diminua e que ele prevaleça. Esse é o primeiro princípio. E a primeira coisa que eu quis mencionar acerca dos discursos de João Batista. A segunda é justamente sobre o elemento passivo, que é a água, e o elemento ativo, que é o Espírito Santo. João Batista, quando fazia o batismo de arrependimento, que não é o batismo cristão, o batismo cristão ele foi instituído após a morte e a ressurreição de Cristo. João Batista, quando ele fazia o batismo para arrependimento, ele disse duas coisas importantes a respeito do batismo. Ele falou assim: olha, eu vos batizo com água, que é o elemento passivo, apenas um símbolo. Depois de mim virá um, que eu não sou digno nem sequer de desatar a correia de suas sandálias. Lembra? Que eu diminua e ele prevaleça. Eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, limpará toda a eira. Então o elemento ativo é o Espírito Santo. Então nós vemos que a resposta correta para a pergunta 69 é porque Cristo escolheu a água como símbolo no batismo. Mas queremos explicar que Cristo escolheu a água como símbolo porque é um símbolo que crianças já podem entender. Ou seja, não é uma teologia eruditamente elaborada. É algo simples, de fácil compreensão. Uma criança pode entender o que significa o Evangelho. Meus irmãos, existem duas coisas, e eu quero aproveitar este momento para comentar sobre elas. O cristão, aquele que deseja abraçar a fé em Cristo, como eu disse, ele deve analisar se ele quer diminuir e deixar Cristo prevalecer. Em qualquer momento da caminhada dele, ele deve analisar isso. Se ele está disposto de fato a isso. Cristo fala: quem é o homem que quer construir uma torre e não senta primeiro para ver se ele tem recurso suficiente para erguer aquela torre até o fim, para que não aconteça que ele pare essa obra no meio e seja conhecido como aquele que não conseguiu completar a sua obra. Ou qual é o rei que vai declarar guerra a alguém e não vai analisar se com o número de soldados que ele tem é possível enfrentar um outro. Então, o cristão ele deve analisar isto. Eu estou disposto a diminuir para que Cristo prevaleça? No nosso mundo atual, existem a influência da filosofia humana. E eu quero dizer para os irmãos, vou aproveitar esse momento para dizer isso para os irmãos. O cristão verdadeiro, ele segue a revelação bíblica. Revelação que Deus deu. Ou seja, ele entendendo essa revelação, ou ele não entendendo essa revelação, ele se submete à revelação bíblica. Ele vai procurar entendê-la, ele vai procurar estudar cada vez mais, ele vai procurar entender essa revelação. Tá? Esse é o verdadeiro cristão. A filosofia humana, ela nasce no pensamento. E eu quero dar um exemplo para os irmãos. Um exemplo para ser produtivo na vida dos irmãos, para trazer vida para os irmãos, para eliminar problemas na vida dos irmãos. O princípio da sabedoria na filosofia humana é o questionamento. O princípio da sabedoria nas Escrituras é o temor do Senhor. Então, quando Cristo, alguma pessoa chegou para ele e falou assim: te seguirei para onde fores. Ele falou: as raposas têm covis
As aves do céu têm seus ninhos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O cristão ele deve analisar se ele quer de fato seguir a Cristo. Então a pergunta 69 ela mostra que este lavar do seu corpo com água, até uma criança pode entender isso. Até uma criança pode entender que todas as contaminações do corpo devem ser lavadas no banho. Todas as contaminações da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, devem ser lavadas pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Nos últimos domingos nós falamos sobre as 10 virgens, a lâmpada e o azeite. A lâmpada vai representar a palavra de Deus, e o azeite a ação do Espírito Santo. Só existe a ação do Espírito Santo em conjunto com a palavra de Deus. O azeite ele só vai ficar ali iluminando junto com a lâmpada. E a lâmpada só vai iluminar se houver o azeite. Então é uma ação conjunta. Primeiro o minuto da palavra. E esta palavra, como água regeneradora, vai me limpando de dentro para fora. A ponto que eu chegue no momento e falo, olha, eu não quero mais fazer isso porque isso desagrada o meu Deus. E é por isso que os mandamentos de Cristo eles não são penosos. Portanto, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A pergunta 69 do Catecismo diz que o batismo ensina. Como pode um sacramento ensinar alguma coisa? Os sacramentos eles são símbolos. O batismo, justamente por ser um símbolo, ensina alguma coisa. Como o batismo e a Santa Ceia ensinam grandes verdades de uma maneira bem simples e bem clara. O batismo é um ensino visual da promessa bíblica de que Cristo nos lava dos nossos pecados. E o Espírito Santo, ele purifica a nossa alma de toda impureza, através da ação regeneradora que ele faz como uma água purificadora, quando nós recebemos esta palavra. Então, irmãos, entendendo o que significa o santo batismo, nós vamos guardar os restantes das informações para o próximo domingo, onde estaremos ainda analisando este sacramento. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 117b, um salmo bem curtinho. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento é oportuno. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor. Convido a amada congregação para a leitura do Salmo 95, leremos apenas o verso 7 e o verso 8. Salmo 95. Verso 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração,
como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. E quero convidar também a amada congregação para a leitura do livro do Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Leremos a partir do verso 20. Leremos do 20 ao 25. Ora, havia certa divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Até aqui. Convido a amada congregação para uma breve oração. Pai eterno e santo, Deus criador dos céus e da terra, neste momento de culto, Deus, em que prestamos a Ti, o Senhor, pelo seu favor e misericórdia, nos instrui com a Tua santa palavra. Palavra que nos reanima, nos renova as forças, cura as nossas feridas, nos exorta, nos repreende, nos corrige, traz luz para o nosso caminho e nos ensina, Deus, a caminharmos, ó Deus, seguindo para Teu santo reino. Por isso, Deus, com todo respeito e reverência, nós queremos dizer que nos submetemos a ela. Que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar verdades espirituais que refletem consequências na vida das pessoas. Há no mundo, de fato, várias vozes, e eu gostaria de meditar com a amada congregação um pouco sobre isso. Não há dúvidas que as vozes que existem no mundo e a voz do céu influenciam as nossas vidas, pois todas fazem algum sentido, seja negativamente ou positivamente. Veja, existe a voz do maligno. Se você quiser acompanhar lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, no episódio onde Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, nós vemos ali a voz do maligno. E se você observar aqui no verso 3, você vê que ele se comunica. Disse-lhe então o diabo. Nós podemos observar aqui que o maligno, ele se comunica. Ele se comunicou aqui com a natureza humana de Cristo. Quero chamar a atenção ao fato que o diabo ele não é onisciente. Ele sabia muito bem que Deus não cederia às suas tentações. Mas por não ser onisciente, ele vê Cristo em forma humana e passa-lhe pela cabeça, por que não? Quem sabe se eu tentá-lo, ele não cai. E então nós vemos aqui que ele se comunica com um homem. Ele se comunicou com Cristo, homem. Esta comunicação maligna é possível observar também com Eva, no início, quando nossos pais, no seu estado de inocência, ainda habitavam o Éden.
Então, de fato, existem muitas vozes no mundo. A primeira voz que vemos é do maligno que se comunica. Além de se comunicar, ele faz promessas. Veja o verso 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Além de se comunicar, o maligno faz promessas. Não, sua vida vai ser melhor, você vai conseguir algo mais efetivo, mais prazeroso, mais promissor. Ele propõe o erro também. Verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Falando isso a um homem. De carne de homem, ossos de homem, um corpo humano. Mas nós vemos que Cristo nos ensinou que podemos resistir tudo isso. Veja o verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se deles o diabo até o momento oportuno. Tiago vem nos dizer: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistimos? Não aceitando a sua comunicação, não aceitando as suas promessas, não aceitando quando ele nos propõe o erro. Mas além da voz do maligno, também existe no mundo a voz dos inimigos humanos. A voz dos inimigos humanos, os inimigos da igreja, os inimigos pessoais, que muitas vezes um cristão, sem querer ter inimigos, ele adquire na vida. A palavra diz: se depender de vós, tende paz com todos os homens, mas nem todos querem ter paz conosco. E existe a voz dos inimigos humanos também. E eu quero convidar você para a leitura aqui, se você quiser abrir lá, em 1 Samuel, capítulo 17, versos 10 e 11. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versos 10 e 11. Disse mais o filisteu, aqui no caso é Golias, né? Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 10 e 11, né? Ouvindo Saul a todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. No episódio de Davi e Golias, o filisteu gigante Golias, o inimigo de Israel, ele usa o poder da comunicação. Se você olhar o texto inteiro, você vai ver que ele faz ameaças, que ele usa palavras cortantes de desânimo, para desanimar mesmo o povo, e que ele impõe o medo. Foi assim com Senaqueribe, impondo o medo. Olha, os deuses das outras nações não foram capazes de livrar os seus povos das minhas mãos, o teu Deus também não será. Portanto, não atenda a palavra de Ezequias, porque esse teu Deus também não livrará vocês das minhas mãos. Ele fez até uma espécie de panfleto em hebraico e jogou lá, para que eles lessem. Então, o inimigo humano, ele também tem voz, ele também fala, ele também usa de comunicação, ele faz ameaças, como Golias fez aqui. Muitas vezes ouvimos palavras cortantes de desânimo. Olha, a situação agora piorou, essa notícia que veio agora, essa foi para acabar de vez com tudo. Muitas vezes ouvimos vozes assim. De fato, há muitas vozes no mundo. Existe também a voz dos amigos humanos. Os amigos humanos muitas vezes nos dão conselhos reprováveis. Nós cantamos, louvamos a Deus no início deste culto com o Salmo 1. Convido a amada congregação para observar o versículo 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quero dizer à amada congregação que muitas vezes a voz
dos nossos amigos humanos nos dão conselhos reprováveis, nos introduzem no caminho do erro. Muitas vezes nos convidam a nos juntar a pessoas que zombam de Deus. E não poucas vezes nos dão conselhos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Por isso, podemos descrevê-los como conselhos ímpios. Você é uma pessoa capaz de discernir os conselhos que te dão? Você é uma pessoa capaz de discernir quando seu amigo do trabalho, ou quando a sua vizinha, ou quando o mesmo parente que não professa a fé em Deus e que de fato tem um desejo de te ajudar. Você é capaz de discernir quando este conselho é um conselho ímpio? Quando de fato essa comunicação, essa voz que a sua alma está recebendo, você tem condição, você tem a percepção e a consciência de discernir o que é isto que você está ouvindo? Muitas vezes estamos ouvindo a voz do maligno, muitas vezes ouvimos a voz dos inimigos humanos, muitas vezes ouvimos a voz dos nossos amigos humanos. E às vezes ouvimos a voz da sociedade. Se você quiser olhar lá em Lucas capítulo 18, a partir somente os versos 38 e 39, essa passagem não é o objeto do nosso sermão. Lucas 18, verso 38 e 39. Os versos 38 e 39. Então clamou, está falando aqui de Bartimeu, o cego de Jericó. Então clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calassem. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu Cristo, filho de Davi. Ele sabia quem era Cristo. E ele clamou a Cristo. Ou seja, ele tinha uma necessidade. Ele tinha uma dificuldade. Ele era um esmoler. Mas quando ele soube de Cristo, ele não pediu esmola para Cristo. Ele clamou em alta voz, reconhecendo quem era Cristo. E a voz das pessoas, da sociedade, das multidões que estavam ali, era: cala-se, cala-te, silencie. A sociedade quer sufocar a voz dos pequeninos que reconhecem Cristo, nos mandando nos calar. A sociedade não quer ouvir a nossa voz. A sociedade prefere ouvir um rap. Não estou discriminando ninguém, estou usando apenas como ilustração. A sociedade prefere assistir uma novela. A sociedade prefere uma conversa maliciosa num grupo de amigos. A sociedade muitas vezes aceita muito bem as falsas crenças. Mas a voz da verdadeira igreja, a sociedade não quer ouvir. Aquela voz que reconhece quem de fato é Cristo. A sociedade não quer ouvir, mas a sociedade também se comunica. E ela diz: silencie, fale mais baixo, não queremos ouvir isto. Você está nos incomodando com isso que você está falando. Você é muito legalista, não fale essas coisas. Não quero ouvir essas coisas. De fato, irmãos, há muitas vozes no mundo. No texto que lemos, há algumas particularidades que nos trazem ensino. Me refiro ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 20 a 25. Há algumas particularidades ali que nos trazem ensinos importantes. Um homem com poderes humanos, mas muito poder, um rei, que ouviu a voz do povo que o comparava a Deus. Ele ouviu aquela voz, se agradou daquela voz e aceitou aquilo. Uma história que mostra o que está preparado para os inimigos da igreja. Convido a amada congregação a voltarmos ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, mas agora os convido a ler os versos de 1 a 3.
Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. O que aconteceu com Herodes, neste ensino que nós estamos vendo aqui a partir do verso 20, neste fato que aconteceu com ele, nos mostra claramente o que está preparado para os inimigos da igreja. Uma repentina destruição, como o mesmo princípio da volta de Cristo, como num piscar de olhos. Em um momento está cercado de glória humana, em um momento está cercado de muito poder humano, em um momento está cercado de todos os recursos que esta vida temporal pode oferecer para alguém, no momento seguinte está diante do justo juiz. Onde toda esta glória, onde todos estes recursos, onde todas essas vozes que exaltam o homem, já não são mais ouvidas e nem fazem mais sentido. E digo mais, se tornam vozes, se tornam arrependimento por ter ouvido aquela voz, mas um arrependimento tardio. Mostra que o orgulho precede a calamidade, o coração se eleva antes da queda, segundo a declaração de Provérbios capítulo 16, verso 18. É como uma pessoa que está se inflamando, um balão. É o gás hélio que leva para cima? É, né? Acho que é. Se eu estiver enganado, me perdoe. É como um balão que está se inflando de gás e subindo, e em um determinado momento aquele gás não vai suprir tudo isso, ou ele estoura, ou o gás vaza, e ele vai cair lá de cima. Ou uma bolha de sabão que uma criança joga, ela parece bonita quando ela reflete a luz do sol, mas do nada ela simplesmente acaba, ela estoura. Herodes obrigou as nações ao seu redor a implorar perdão. Como nós vimos aqui no verso 20, havia séria divergência entre Herodes, habitantes de Tiro e de Sidom. Herodes, ele se inflou tanto, ele se sentiu na posição de perseguir a igreja, ele matou o primeiro apóstolo que foi martirizado, o primeiro apóstolo que morreu, Tiago, foi ele que matou, prendeu Pedro, que depois foi solto de forma miraculosa, conforme o texto aqui de Atos dos Apóstolos. E ele começou então a querer subjugar as nações vizinhas. E ele obrigou essas nações a implorar perdão. Tentou subjugar essas cidades. Queria ser maior do que elas. Mas olha só, por que ele queria ser maior do que elas? Veja o que Isaías fala sobre Tiro, por exemplo. Convido os irmãos para ver apenas um versículo no livro do profeta Isaías, capítulo 23, verso 8. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Isaías chega a dizer aqui que os comerciantes de Tiro eram nobres, mercadores, pareciam príncipes, eram nobres. Era este conceito que eles tinham em Tiro. Mas Herodes talvez se julgasse o próprio Deus e quis subjugar nações vizinhas. E Herodes quis exaltar-se sobre eles, e a forma que Herodes encontrou para fazer isso era uma política comercial que causava fome nessas cidades. Essas cidades começaram a depender deles para abastecimento de alimentos. Esses detalhes nós sabemos porque Joséfo, na sua obra, o 19º livro das Antiguidades, descreve. É registrado na história isso aqui. Sobre o verso 21 de Atos 12.
Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Sobre esse verso 21, Joséfo descreve, na verdade Joséfo está descrevendo sobre o fato, né? Eu que estou fazendo essa comparação com o verso 21. Sobre isso, Joséfo descreve que suas vestes, vamos abrir aspas, né? Está nessa obra de Joséfo. Suas vestes eram bordadas com ouro, nas quais, quando os raios do sol iluminavam, brilhavam novamente. Essa foi a causa que levou os cortesãos a chamá-lo de Deus. Isso está na obra de Joséfo. Joséfo também diz que ele foi subitamente ferido e que teria dito, segundo Joséfo, a Bíblia não menciona o que ele disse, mas segundo Joséfo, ele diz: eis-me a quem você chama de Deus, eu sou obrigado a terminar a minha vida mais miserável. Isso mostra que Herodes admitiu que seu orgulho, se exaltando como Deus, lhe foi fatal. E no final da sua vida, reconheceu a sua própria miséria. O anjo que feriu, nós não sabemos se foi o mesmo anjo que libertou Pedro. Mas a mesma ação, sendo anjos mensageiros de Deus, é a mesma administração da graça de Deus no livramento de Pedro da prisão. Se você olhar o texto de Atos 12, você vai ver que o anjo libertou Pedro de forma miraculosa. A mesma administração da graça que aconteceu no livramento de Pedro da prisão, agora executava a vingança de Deus contra Herodes, perseguidor da igreja, que foi o que matou o seu primeiro apóstolo, fazendo assim justiça a Tiago, a Pedro, que foi preso injustamente, e a igreja perseguida. Veja o verso 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme, expirou. Quem é o homem para se sentir um Deus, quando o verdadeiro Deus pode decretar que surjam vermes no seu interior, na sua carne, que o consuma de dentro para fora? Enquanto a igreja de Cristo recebe a palavra como água regeneradora, que a limpa e a purifica de dentro para fora, a ponto dos mandamentos de Cristo não serem penosos, a ponto de termos uma vida de paz, de tranquilidade, confiando na soberania de Deus, independente dos nossos recursos, independente das notícias dos inimigos, independente da voz do maligno nos tentando, independente das palavras cortantes de ameaças que nós escutamos ao longo da vida. A igreja recebe a palavra como uma água purificadora, que vai transformando o indivíduo, e a paz de Cristo vai guardando mente e coração. E ele entende, como diz o nosso catecismo no Dia do Senhor 1, nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. E essa igreja então purificada de fato pela sã doutrina, lavada de fato pela verdadeira palavra de Cristo, regenerada, ela vai seguindo de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Olha para os 10 mandamentos, mas não mais como uma prisão, agora como um professor. Analisa, fala: errei aqui, Senhor, me perdoe, porque sou justificado por meio da fé. Nenhuma condenação mais há. Enquanto essa água regeneradora entra nos santos, Deus tem poder para criar vermes naqueles que se exaltam a si mesmos. Um comparativo, quando Cristo fala do inferno: se teu olho direito te faz pecar, arranca-o fora. É melhor entrar caolho no reino de Deus do que com os 2 olhos serem lançados no inferno, onde o fogo não apaga e onde o verme não morre. O verme estará consumindo todo aquele que se exalta, seja numa doença física, seja no corpo que perecerá eternamente.
O juízo de Deus prevalecerá e a sentença é dele. É fato que Herodes aceitou a voz dos homens que o igualavam a Deus. Verso 22. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. Assim, amados irmãos, de fato, muitas vozes nos soam aos ouvidos. De todas essas vozes, eu quero destacar duas. Todas as vozes são importantes, mas eu quero destacar duas, que se nós optarmos por uma delas, quando eu digo importante é que elas fazem sentido, ou negativo ou positivo. Não negligencie. Eu vou apresentar duas, e quando nós optarmos por uma delas, as consequências vão determinar como chegaremos ao fim dessa nossa existência temporal. O primeiro está no Salmo 36, verso 1, que eu quero que você tenha bastante atenção. Será a resposta do nosso sermão, o Salmo 36. Salmo 36, verso 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vai haver uma voz, existe uma voz no coração do ímpio, que é a voz da transgressão. Não há temor a Deus. O ímpio talvez use a filosofia humana. Errar é humano. Não é isso que a filosofia humana fala? Errar é humano. Todo mundo erra, então ele vai dando um jeito de se conformar com aquele pecado. Afinal, todo mundo peca. Não tem o sangue de barata. Errar é humano. E todas essas filosofias que o mundo apresenta. E que nutrem e alimentam. E têm a sua importância. E fazem sentido. Só que faz um sentido negativo. E a palavra então diz aqui, das duas vozes que eu quero mencionar com os amados. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. E quando ele está ouvindo a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E a segunda voz que eu quero chamar a atenção da amada igreja é a voz de Deus. Veja aqui, Êxodo capítulo 15. Livro do Êxodo, capítulo 15. Vamos ver aqui o verso 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Veja aqui, aqui mesmo em Êxodo, capítulo 23, versos 20 e 21. Eis que envio um anjo, note bem, anjo com letra maiúscula, uma referência a Cristo. Isso aqui é chamado, uma referência a Cristo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. E para finalizar, o texto que lemos no começo, Salmo 95, versos 7 e 8. Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Jesus no capítulo 10 de João fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quero, como resposta desse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 36b.
me elogia e me convence, que não virão as pragas nem detestadas hão de ser as palavras de sua boca são só malícia e engano. Renunciou o discernir e a prática do bem. No seu leito trama perverter, seu caminho não é bom. Não aborrece o mal, nem dele pretende se afastar. A benignidade do Senhor chega até aos altos céus, e até as nuvens tua fidelidade, ó Senhor. Como os altos montes do Senhor, assim é tua justiça, para qual profundo abismo são os juízos do meu Deus. Tu preservas homens e animais, quão preciosa é tua graça. Por isso os homens buscam nas tuas asas se abrigar. Saciados todos hão de estar com a fartura da tua casa, e em tua todos das torrente em delícias a beber. Pois da vida a fonte está em ti, em tua luz nós vemos luz. Tua graça e tua justiça sempre estarão sobre os fiéis. Não me galgue o pé do orgulho e nem me revila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, já não são. Convido a amada congregação que se coloque em pé. Vamos fazer uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. E após a bênção, eu peço que os irmãos se sentem um pouco mais. Temos alguns avisos. Oremos. Pai Santo, precioso, Deus Criador dos céus e da terra, de fato, Senhor, há muitas vozes no mundo. E a sua palavra nos adverte sobre isso, Deus. No entanto, Deus, a única voz que sustenta o universo é a palavra de Cristo, Deus. É a revelação que o Senhor mesmo fez de si. Por isso, Deus, como diz o autor aos Hebreus, é a palavra de Cristo que sustenta todas as coisas no universo. Pai, nós queremos sempre ouvir a Tua voz, Senhor, porque a Tua voz nos preserva, Deus. A Sua voz, ela nos encaminha, Deus, ela nos ensina o caminho a seguir. Por isso, Deus, como ovelhas do Teu pasto,
nós queremos ouvir a voz de Cristo e seguir seguramente, Deus, pelos caminhos eternos. Livra-nos de todo o mal, Senhor, e nos dê sempre o discernimento, nos dê sabedoria, Deus, para que possamos continuar a nossa peregrinação neste mundo até o dia que o Senhor desejar. Dispersa-nos em segurança, livra-nos de todo o mal. Abençoe o nosso país, Senhor. Abençoe que as decisões dos governos, Deus, venham de certa forma ajudar, ó Deus, beneficiar. O Senhor que é o Deus que transforma a maldição em bênçãos. O Senhor tem poder, ó Deus, para transformar as coisas e proteger o teu povo. Lhe pedimos, Deus, que se for da tua vontade, segundo a tua graça, que o Senhor cure os enfermos que estão no nosso meio, estenda a mão aos aflitos, traga paz aos tentados, ou traga paz aos aflitos e estenda a mão aos tentados. Se for da tua vontade, Deus, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos. Peço que os irmãos se